Dando continuidade, portanto, a gente vai ter 2 aulas agora na sequência da doutora Ludmila, que tem um compromisso também familiar e precisa, infelizmente, nos abandonar. Ela vai estar abordando, então, 2 assuntos bem importantes. O primeiro, que é um update, ou seja, uma atualização em embolia pulmonar. Tem muita coisa nova nos últimos anos, novas terapêuticas, que fundamentalmente estão mudando a maneira como a gente trata esses pacientes com embolia pulmonar. E a segunda aula que a doutora Ludmila vai dar é realmente sobre como a gente mede a mensuração dos efeitos anticoagulantes dos novos anticoagulantes. Será que os métodos clássicos, né, TP, TTPA, podem ser usados para os novos anticoagulantes ou a gente precisa de métodos específicos? Qual a sensibilidade e especificidade de cada um desses métodos para os novos anticoagulantes? Então, Ludmila. Obrigada, Renato, mais uma vez. Pessoal, espero que vocês não enjoem de mim, mas eu prometo que estou quase terminando. Bom, pessoal, a síndrome do tromboembolismo venoso, gostaria tanto que rodasse meu videozinho, ele não quer. Bom, a síndrome do tromboembolismo venoso, classicamente, é descrita como uma síndrome clássica que habitualmente se inicia nos membros inferiores, na imensa maioria das vezes, como um coágulo formado no sistema venoso e que em 20 a 30% dos casos está associado à embolia de pulmão. Nós conhecemos classicamente que existe uma fisiopatologia bastante conhecida. Na verdade, existe habitualmente uma ocorrência simultânea de alguns fatores predisponentes associados a fatores sinérgicos, ou seja, a presença de uma injúria endotelial com ambiente de estase e hipercoagulabilidade, descrito há mais de 100 anos, ainda hoje faz parte da fisiopatologia do tromboembolismo venoso. Então, nós podemos ver, por exemplo, um caso de uma ultrassonografia Doppler, demonstrando, então, a trombose de uma veia femoral. Nós podemos observar que, em maior aumento, essa trombose de veia femoral. Nós podemos observar, por exemplo, a compressão que existe, então, nós podemos observar que nós não observamos a luz nessa situação, ou seja, a compressão é um exame hoje realizado pelo emergencista, no pronto-socorro, na terapia intensiva e também pelo radiologista, e que nos mostra, então, uma veia não compressível tem uma especificidade diagnóstica acima de 95% para a presença do tromboembolismo venoso, sendo a mesma doença, ou seja, a trombose venosa profunda e a embolia de pulmão, sendo classicamente descrita como tromboembolismo venoso. A cintilografia ventilação-perfusão, também mostrando para a gente um defeito perfusional, é uma metodologia diagnóstica utilizada há muitos anos, ainda hoje usada, entretanto, nos últimos anos, o advento da angiotomografia de pulmão, ou a angiotomografia de vasos pulmonares helicoidal, ela nos mostrou, então, ela possibilitou que a gente tenha uma acurácia diagnóstica acima de 95%. Esse exame nos dá a possibilidade de visualizar, muitas vezes, o êmbolo pulmonar, de visualizar as pleuras e também de visualizar as câmaras cardíacas. Um dos achados diagnósticos da tomografia de pulmão ou da angiotomografia de vasos pulmonares é a dilatação do ventrículo direito. Habitualmente, o VD em relação ao VE, na tomografia, ele apresenta um diâmetro semelhante. Se o diâmetro do VD for maior que o diâmetro do VE, possivelmente você já está tratando de um tromboembolismo de pulmão com disfunção do ventrículo direito. Então, a tomografia tem mais do que um propósito: visualizar a árvore pulmonar, visualizar o parênquima, no caso eu já posso observar infarto pulmonar, visualizar melhor numa reconstrução multi-slice os vasos pulmonares e também possibilita o diagnóstico precoce da disfunção do ventrículo direito. A arteriografia é um exame que hoje é pouco utilizado. Na imensa maioria das vezes, o seu uso hoje fica restrito em casos em que você não consegue chegar a um diagnóstico com a angiotomografia, com a ecocardiografia, com a cintilografia, ou eventualmente em casos, por exemplo, de hipertensão pulmonar tromboembólica, quando se vai preparar o paciente para a cirurgia e é necessário que se observe via angiografia
os coágulos pulmonares, em que segmentos eles estão. Então, hoje, é um exame não tão realizado como anos atrás, antes do advento da angiotomografia de pulmão, entretanto, ainda útil na propedêutica desses pacientes. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas é importante que a gente pontue onde estamos em relação ao tromboembolismo venoso e o impacto socioeconômico em morbidade e mortalidade que essa doença traz. É uma doença que tem alta prevalência, altas taxas de mortalidade, aproximadamente 25% de todas as embolias de pulmão são fatais. Ele leva a mortalidade a curto, médio e longo prazo. Além disso, 5% dos pacientes evoluirá com doença crônica e hipertensão pulmonar tromboembólica. Em torno de 40% dos pacientes terá uma morbidade aumentada associada à síndrome pós-flebite com insuficiência venosa crônica. Além disso, isso vai gerar um custo financeiro, um custo adicional em qualidade de vida e também um custo de redução de produtividade. Nós podemos observar que a mortalidade da embolia de pulmão ela é alta nos primeiros 7 dias e após os primeiros 7 dias, o paciente com embolia de pulmão tem uma mortalidade maior, ou seja, uma redução da sobrevida em um acompanhamento de 10 anos quando comparado com o grupo de pacientes que não tem embolia de pulmão. Ou seja, ter embolia de pulmão é um fator de risco para mortalidade a curto e a longo prazo. Existem pacientes que a apresentação da embolia de pulmão, eles têm um risco maior de mortalidade, por fatores inerentes ao próprio paciente e a comorbidades prévias, como também por fatores associados à gravidade da embolia de pulmão. Os fatores que pontuam nas análises multivariadas são idade acima de 70 anos, a presença de câncer aumenta 2 vezes a chance de mortalidade, a presença de insuficiência cardíaca congestiva, doença respiratória crônica como DPOC, a apresentação clínica da embolia de pulmão, esse paciente ter hipotensão ou taquipneia ou disfunção aguda do ventrículo direito, aumento de 2 a 3 vezes a mortalidade desses pacientes, ou seja, comorbidades, idade avançada e manifestações clínicas ao diagnóstico aumentam a chance desse paciente evoluir para óbito. E a causa de óbito nos primeiros 7 dias, que é a causa mais frequentemente associada à embolia de pulmão, é a disfunção aguda do ventrículo direito, ou seja, o colapso hemodinâmico, o choque. E isso se dá porque o ventrículo direito, diferentemente do ventrículo esquerdo, ele é uma câmara de baixa complacência e frente a pequenas elevações da pressão arterial pulmonar, esse ventrículo apresenta uma queda importante, significante do volume sistólico e do seu débito cardíaco, e isso vai gerar um aumento de estresse da parede do ventrículo direito. Isso gera isquemia da coronária direita, redução do fluxo da coronária direita, redução do débito do ventrículo esquerdo, choque cardiogênico. Por outro lado, essa sobrecarga aguda pressórica do ventrículo direito gera imediatamente uma redução aguda do débito cardíaco, por desadaptação, que também culmina com redução da pré-carga do ventrículo esquerdo, levando a choque cardiogênico, que é a principal causa de óbito desses pacientes nos primeiros 7 dias. A apresentação clínica, esses pacientes apresentam, muitas vezes, visualizamos na ecocardiografia transesofágica, eventualmente na própria ecocardiografia transtorácica, um trombo grande no átrio direito. Também observamos uma dilatação aguda do ventrículo direito, do átrio direito, com insuficiência tricúspide. E hoje a ecocardiografia avançou bastante. Existem várias outras modalidades de se diagnosticar disfunção aguda do ventrículo direito, por exemplo, com TAP, CIFAC e outras medidas que a beira-leito vão nos auxiliar no diagnóstico da disfunção aguda do ventrículo direito. O paciente que evolui com morbidade, esse é um problema que nós não podemos deixar de mencionar, que é a síndrome pós-flebítica, muitas vezes esquecida por nós, mas uma causa importante de recorrência, de internação, de custo, de incapacidade funcional. Então, a chance desses pacientes evoluírem para a síndrome pós-trombótica por insuficiência venosa dos membros vai até 40%, a média é de 3% a 30% nos estudos, e esse é um problema também que não podemos deixar de identificar. Um outro problema grave é a hipertensão pulmonar tromboembólica. É o paciente que tem uma lise parcial
ou ele se mantém com oclusão total do segmento ou do subsegmento da artéria pulmonar, levando então uma elevação crônica da hipertensão, da pressão pulmonar e uma disfunção crônica do ventrículo direito com insuficiência cardíaca. Esse é um paciente que apresenta altas taxas de mortalidade ao longo dos anos. Quanto maior a pressão pulmonar, menor é a sobrevida desses pacientes em 10 anos. E hoje a única chance de sobrevida desse paciente é se ele for candidato à cirurgia de tromboendarterectomia pulmonar bilateral. Para que ele seja candidato, é preciso que esse paciente tenha status performance para a cirurgia, tenha o último evento embólico nos últimos 3 a 6 meses, ou seja, um tempo maior que pelo menos 3 meses, e esses coágulos têm que estar presentes em ramos proximais das artérias pulmonares. É uma cirurgia grande, com parada circulatória total, mas se aos exames, incluindo a angiografia pulmonar, eu detecto que há ainda coágulos nas regiões proximais das artérias pulmonares, o paciente se beneficia desse procedimento, inclusive com ganho de sobrevida. Entretanto, essa é uma doença muito difícil de ser diagnosticada, porque os sinais e sintomas são muito inespecíficos. Essa é uma casuística grande publicada e que demonstra num número em torno de 2.400 pacientes, quando nós avaliamos, então, esses pacientes em relação a quem tem o diagnóstico confirmado e quem não tem o diagnóstico confirmado, nós podemos ver que não há muita diferença de sinais e sintomas. Então, dispneia, dor pleurítica, tosse, não há diferença entre os pacientes que têm o diagnóstico confirmado e que não têm o diagnóstico confirmado. Por isso, nós temos muitas vezes que lançar mão de scores clínicos que vão nos dar probabilidade diagnóstica. E um deles é o score de Wells, assim como nós temos o score de Geneva. Ambos os scores, eles vão pontuar de acordo com comorbidades do paciente, que aumentam a chance de injúria endotelial, estase e hipercoagulabilidade, assim como a presença de alguns sinais e sintomas. Quanto maior é a pontuação, maior é a probabilidade clínica de dar um diagnóstico de uma síndrome de tromboembolismo venoso. Nós também podemos lançar mão de um score de gravidade, ou seja, eu dei o diagnóstico de tromboembolismo venoso baseado naqueles scores, mas no exame clínico, e muitas vezes eu já lancei mão da propedêutica diagnóstica. Existe, então, um score de gravidade que hoje nos ajuda muito a avaliar o prognóstico desses pacientes nas primeiras 24 horas de admissão. O que pontua nesse score de gravidade é a idade avançada, sexo masculino pontua 10 pontos, a presença de câncer 30 pontos, a presença de comorbidades como insuficiência cardíaca, DPOC e a apresentação clínica de uma forma mais grave, como taquipneia, hipotensão, taquicardia, hipotermia, rebaixamento de nível de consciência, hipoxemia. Quanto maior o número de pontos, maior é a chance desse paciente evoluir para a mortalidade na fase aguda. E nós podemos classificar de uma maneira bastante objetiva a beira-leito, isso na primeira hora após o diagnóstico, se esse paciente tem uma embolia de pulmão de baixo risco, ou seja, de bom prognóstico, ou se esse paciente tem uma embolia de pulmão de risco moderado ou alto, ou seja, de prognóstico pior. Nós podemos dividir didaticamente esse paciente do ponto de vista fisiopatológico e prognóstico em baixo risco é aquele paciente que não apresenta choque, não apresenta hipotensão, não tem aquele score de gravidade acima de 1, e esse paciente não tem disfunção do ventrículo direito, nem ao ecocardiograma, e ele também não tem marcadores positivos, biomarcadores positivos como BNP e troponina. Então, esse paciente não tem hipotensão, não tem choque, não tem disfunção aguda do ventrículo direito, não tem biomarcador positivo. Esse paciente é o que tem melhor prognóstico e, atualmente, já existem alguns estudos demonstrando que boa parte desses pacientes pode, inclusive, ter o tratamento ambulatorial precoce. O outro grupo é o paciente no outro extremo, que é o paciente de maior risco. É o paciente que a apresentação clínica tem hipotensão, tem choque, tem sinais ecocardiográficos ou na tomografia de disfunção aguda do ventrículo direito e tem biomarcadores positivos. Esse é o paciente que tem instabilidade hemodinâmica, ele é o candidato imediato à trombólise e esse é o paciente que tem o pior prognóstico. De uma maneira intermediária, existe um grupo de pacientes
que não tem hipotensão ou choque, mas tem sinal agudo de disfunção do ventrículo direito, com a presença de disfunção ecocardiográfica ou angiotomográfica e tendo a presença de pelo menos um dos biomarcadores BNP ou troponina. Esse é o paciente que tem um risco intermediário e que muitos estudos chamam de embolia de pulmão submaciça. Ou seja, eu tenho o baixo risco, o alto risco e o risco intermediário. Então, a primeira instância, avaliando esse paciente, eu tenho que responder essa pergunta. Ele tem choque ou hipotensão? Sim. Esse é um paciente que tem que ter um tratamento imediato, porque ele corre risco de vida nos próximos minutos. Por outro lado, o paciente que não tem hipotensão, ele não é de alto risco, eu tenho tempo suficiente para solicitar uma propedêutica diagnóstica apropriada, sabendo que se eu não cuidar, diante de uma sobrecarga aguda do ventrículo direito, esse espiral imediatamente começa até culminar com colapso hemodinâmico e morte desse paciente. Esse paciente que tem uma embolia de pulmão sem choque ou sem hipotensão, e ele tem uma alta probabilidade clínica de ter embolia de pulmão, o exame que hoje nós mais realizamos e que tem uma alta acurácia diagnóstica é a angiotomografia de pulmão. Então, alta probabilidade, sem choque, esse paciente pode ser transportado até a radiologia e, tendo a angiotomografia positiva, eu tenho embolia de pulmão confirmada. Se esse meu paciente tem alta probabilidade clínica, foi para a angiotomografia e eu não confirmei embolia de pulmão, na imensa maioria das vezes, você está autorizado a interromper a propedêutica diagnóstica nesse ponto, porque a angiotomografia de pulmão tem uma sensibilidade e especificidade em torno de 97%. Entretanto, muitas vezes a probabilidade clínica é bastante elevada e você pode lançar mão de outros exames, por exemplo, a arteriografia pulmonar, e isso realmente num número muito pequeno de casos. Por outro lado, se a probabilidade clínica é muito baixa, um D-dímero negativo praticamente exclui o diagnóstico de embolia de pulmão. Se a probabilidade é baixa e o D-dímero é positivo, eu sim vou para o próximo passo, que é a angiotomografia de pulmão. Já o paciente que apresenta-se com choque ou hipotensão, e a possibilidade de se fazer uma angiotomografia não é só ter a angiotomografia disponível, é o paciente ser candidato à angiotomografia. Se ele estiver em choque, instável, é claro que nós não iremos transportar esse paciente para um exame, inclusive com infusão de contraste, que tem um tempo necessário para a realização. Ou seja, é possível de ser realizada a angiotomografia? Ok, esse paciente vai para a angiotomografia, se positiva, vamos fazer o tratamento específico. Choque, embolia de pulmão maciça, esse paciente é candidato a trombólise até prova em contrário. Por outro lado, se essa angiotomografia é negativa, vamos procurar outras causas de instabilidade hemodinâmica. Entretanto, existem pacientes que estão em choque e ele não é um candidato à angiotomografia. Esse paciente, eu realizo um ecocardiograma à beira-leito, alta probabilidade, choque, hipotensão, ecocardiografia com disfunção aguda do ventrículo direito. Se ele estabilizar, ok, tomografia. Ele não estabilizou, você está autorizado a estabelecer uma terapia de reperfusão apenas com história clínica, probabilidade, hemodinâmica e ecocardiografia. É claro que esse paciente ele não é só candidato a trombólise, ele é candidato a suporte agudo do choque. Eu tenho que cuidar do choque, porque se eu cuidar apenas da trombólise, deixar o meu paciente hipotenso, ele vai evoluir com disfunção renal, com outras alterações de perfusão tecidual. Então, é importantíssimo que a gente adeque a volemia. Isso nós já avançamos muito. Anos atrás, falávamos que o paciente com disfunção aguda do ventrículo direito, ele deveria receber litros e litros de volume. E depois que hoje a gente faz monitorização hemodinâmica avançada, por ecocardiografia ou com outros métodos de avaliação de água extravascular pulmonar, de débito cardíaco, nós sabemos que na imensa maioria das vezes esse paciente não está hipovolêmico e ele não tolera sobrecarga volêmica, assim como ele não tolera sobrecarga pressórica. Então, claro, esse paciente em choque, se houver sinal hemodinâmico de hipovolemia, basta uma alíquota de volume, na maioria dos estudos, inclusive o consenso europeu coloca 250, 500 ml de cristalóide, deve ser
mais do que suficiente. Na imensa maioria das vezes, você vai ter que reduzir a sobrecarga volêmica do VD, muitas vezes com diurético, ultrafiltração. Então, esse é um tópico bastante interessante, adequação volêmica, e por isso a gente recomenda a monitorização hemodinâmica avançada. Com eco, muitas vezes se vê um abaulamento do septo para o ventrículo esquerdo, dilatação aguda do ventrículo direito, redução do enchimento diastólico do ventrículo esquerdo, redução da pré-carga do ventrículo esquerdo, e a hipervolemia, nesse contexto, ela vai ser mais deletéria ainda. Então, é bastante importante que esse paciente tenha uma monitorização hemodinâmica avançada. Se possível, drogas vasodilatadoras como óxido nítrico, prostaciclinas, para reduzir a pós-carga do ventrículo direito. O óxido nítrico no nosso meio disponível é uma droga seletiva para a vasculatura pulmonar. Do ponto de vista hemodinâmico, eu não estou falando de medicina baseada em evidências, isso não traz evidência de redução de mortalidade, mas sim suporte hemodinâmico para que o paciente passe melhor dessa fase. Em relação à otimização do débito cardíaco, eu tenho uma falência aguda do ventrículo direito. Então, as drogas mais utilizadas são a dobutamina, a epinefrina, o levosimedan e o milrinone são alternativas, mas não são drogas toleradas na presença de hipotensão. E na imensa maioria das vezes esse paciente está hipotenso, então eu tenho no meu arsenal de inotrópico epinefrina e dobutamina. Lembrando que a dopamina não deve ser utilizada nesse contexto. Nós hoje já temos estudos suficientes para demonstrar que a dopamina aumenta a mortalidade do paciente em choque cardiogênico e ainda mais no contexto de hipertensão pulmonar, ela aumenta a pressão capilar pulmonar, aumenta a resistência vascular pulmonar e aumenta a ritmogênese. É claro, se esse paciente se persiste hipotenso, apesar de adequação volêmica, terapia de reperfusão, suporte inotrópico, eu devo sim lançar a mão de vasopressor. E eu não devo esperar para introduzir o vasopressor. A hipotensão é extremamente deletéria, entrando naquele espiral de novo. E os vasopressores que nós utilizamos é norepinefrina ou vasopressina. E o paciente que dentro de horas não tem compensação do seu status hemodinâmico, eu devo considerar um suporte extracorpóreo. E no que se refere à embolia de pulmão, a ECMO é a mais indicada, porque é um suporte tanto cardiovascular quanto respiratório no contexto de hipoxemia e disfunção aguda do ventrículo direito. Claro que a base do tratamento, todos nós conhecemos, são as heparinas. A heparina não fracionada, que é uma droga de ação indireta, que necessita, então, da ligação com a antitrombina, assim como as heparinas de baixo peso molecular, que mais recentemente são as drogas mais utilizadas para o tratamento da embolia de pulmão sem estabilidade hemodinâmica, ou seja, nos primeiros minutos do diagnóstico já se introduz as heparinas de baixo peso molecular. Esse é o tratamento clássico. Nós no Brasil utilizamos mais a enoxaparina, mas outras formulações estão disponíveis. Lembrando então que a tinzaparina e a dalteparina são um pouco mais seguras no que se refere à redução de bioacúmulo na disfunção renal, ou seja, na disfunção renal intermediária, você deveria, se utilizar uma heparina de baixo peso molecular, utilizar a tinzaparina ou a dalteparina. É claro que os novos anticoagulantes têm o seu lugar também no tratamento do tromboembolismo venoso. Os últimos anos trouxeram para nós algumas evidências da eficácia do dabigatran, do rivaroxaban, do apixaban e mais recentemente do edoxaban, quando comparados com o varfarin, ou seja, são drogas pelo menos tão eficazes quanto os antagonistas da vitamina K, e em alguns estudos associados a uma menor ocorrência de sangramento, ou seja, tão eficazes quanto e menor ocorrência de sangramento, inclusive sangramento significante. Ou seja, essas novas drogas anticoagulantes são drogas que atualmente, nos consensos de embolia de pulmão, de tromboembolismo venoso, são consideradas drogas alternativas aos antagonistas da vitamina K, mas nós já temos boas evidências advindas de estudos randomizados e controlados, demonstrando pelo menos a igualdade dessas drogas. De uma maneira geral, o algoritmo que nós temos que apresentar, que avaliar esse paciente à beira-leito é este, ou seja, meu paciente tem hipotensão, tem choque, ele é de alto risco, a terapia é reperfusão primária e, ao mesmo tempo, suporte hemodinâmico. Meu paciente não tem choque, ele é de baixo risco, então eu posso, inclusive, considerar alta precoce,
tratamento ambulatorial, seja ele com uma heparina de baixo peso molecular, com transição para um anticoagulante antagonista de vitamina K, ou, eventualmente, já um novo anticoagulante oral. E esse meu paciente que tem risco intermediário, sempre avaliar a função do ventrículo direito e a presença ou detecção de biomarcadores. Dentro do risco intermediário, eu vou ter um paciente de menor risco, é o paciente que não tem, tem BNP negativo, ou troponina positivo, ou troponina negativa e BNP positivo, ou seja, ele tem um dos biomarcadores. Por outro lado, eu tenho um risco maior, que tem ambos os biomarcadores positivos. Esse é o paciente que tem um maior risco dentro do risco intermediário, que é o paciente que se discute a terapia trombolítica, que é o subgrupo TEP submaciço, mas dentro do risco intermediário é o paciente que tem dilatação ecocardiográfica do VD, disfunção do VD e ambos os biomarcadores positivos. Então, a fibrinólise, ela deve ser considerada no contexto da embolia de pulmão com choque, ou seja, embolia de pulmão maciça, e ela deve ser discutida na embolia de pulmão submaciça. Ou seja, ela é razoável para pacientes com embolia de pulmão aguda maciça e risco aceitável de complicações, e aí vem a discussão, por que ela não é classe 1, já que ela salva esses pacientes com embolia de pulmão com choque? Porque o único estudo que nós temos randomizado incluiu 8 pacientes, anos atrás, 4 no grupo fibrinólise e 4 no grupo não fibrinólise. Os 4 da fibrinólise sobreviveram, os 4 sem fibrinólise evoluíram para óbito. Então, nós não podemos, a partir desse estudo, colocar que a recomendação é 1, mas é 2A, mas deve ser realizada. A fibrinólise em pacientes com embolia de pulmão submaciça pode ser considerada, é 2B. E é isso que a gente vai discutir. Nós não recomendamos fibrinólise para pacientes de baixo risco, assim como ela não é recomendada para parada cardíaca de uma maneira geral. Então, o que o consenso europeu traz em relação a tratamento? De uma maneira geral, os pacientes que têm embolia de pulmão, nós vamos introduzir imediatamente heparina. Ok. Entretanto, o paciente que tem choque ou hipotensão, eu não fico apenas na heparina, eu vou para a terapia trombolítica. E lembrar que esse paciente que é candidato à trombólise, a heparina que nós devemos utilizar é a heparina não fracionada. Por quê? Por conta do risco de sangramento, por conta da meia-vida mais curta, por conta de ter um antídoto mais facilmente utilizável. Então, se esse paciente é candidato à trombólise, eu começo a heparina enquanto eu vou desencadear a trombólise. Embolectomia cirúrgica ou por catéter, apenas em casos nos quais a trombólise sistêmica é contraindicada ou ela é ineficaz. O grupo de pacientes sem choque ou hipotensão, você vai iniciar uma anticoagulação, seja ela com o que você tenha disponível, avaliando o perfil de risco e benefício desses pacientes, e a maioria dos pacientes hoje recebem heparina de baixo peso molecular ou fondaparinux. Lembrando que a eficácia da fibrinólise, ela é maior quanto mais precoce. Entretanto, ela pode se estender, esse seu efeito hemodinâmico e de redução de mortalidade, em até 14 dias. No choque, é claro, no choque, a mortalidade desses pacientes com embolia de pulmão e choque é em torno de 50%. O estudo foi interrompido após a inclusão de 8 pacientes e o NNT é de 10. Já nos pacientes com embolia de pulmão submaciça, que tem uma mortalidade de 9%, mas 9% comparado com embolia de pulmão de baixo risco é 0,4%. Então, a mortalidade 20 vezes maior. O que eu sei da trombólise nesses pacientes? Ela traz um benefício hemodinâmico, mas ela não traz benefício de redução de mortalidade. Então, esse paciente melhora o índice cardíaco, reduz a pressão da artéria pulmonar, melhora o defeito perfusional, restaura a hemodinâmica de uma maneira mais eficaz, mas a fibrinólise na embolia de pulmão submaciça não traz benefício de mortalidade. O agente mais utilizado hoje é a alteplase. Nós iniciamos a trombólise anos atrás com streptokinase. Nós fazíamos trombólise por 24, 48 horas. E atualmente, a trombólise com alteplase, que é a droga mais utilizada,
é feita em 2 horas. Então, nós fazemos um bolus inicial e depois fazemos uma manutenção para completar 2 horas do tratamento. Mais recentemente, alguns estudos têm sido realizados com tenecteplase em bolos. Então, são as 2 drogas que hoje são mais utilizadas no tratamento da embolia de pulmão com estabilidade hemodinâmica. Não há dúvida, o paciente que tem a embolia de pulmão maciça, sem contraindicação à fibrinólise, que quase que não tem nenhuma nessa condição, porque é risco de vida, esse paciente vai, na imensa maioria dos algoritmos, para alteplase, 10 miligramas em bolos, 90 miligramas para completar 2 horas. Se esse paciente tem embolia de pulmão submaciço, ele pode ser candidato ou não à fibrinólise. Lembrando que a fibrinólise não traz benefício de sobrevida nesse subgrupo, e sim apenas hemodinâmico. Na parada cardíaca, apesar dos consensos não recomendarem, alguns grupos discutem que na parada cardíaca de um paciente com alta probabilidade clínica de embolia de pulmão, você estaria autorizado a tratar esse paciente com bolos de 50 miligramas de alteplase ou de 20 miligramas de tenecteplase, com uma chance razoável de retorno da circulação espontânea. Isso realmente é muito mais consenso entre especialistas do que evidência. Contraindicações ao uso do fibrinolítico são todas que nós já conhecemos, mas lembrar que, por exemplo, na embolia de pulmão maciça, a única contraindicação absoluta é sangramento interno ativo ou intracraniano recente, porque é risco de vida, então realmente um risco muito grande se esse paciente não for trombolizado. Os 2 estudos, para a gente concluir, em embolia de pulmão maciça e que não demonstraram ganho de sobrevida, são estes, do Constantinides, em 2002, publicado no New England, quando ele comparou pacientes com embolia de pulmão submaciço, ou seja, sem choque ou hipotensão, mas com disfunção aguda, sobrecarga aguda do ventrículo direito, com biomarcador positivo. Ele comparou heparina mais alteplase com heparina mais placebo. Ele observou que o desfecho primário, que era um combinado de mortalidade ou eventos hemodinâmicos e respiratórios, houve uma diferença significante. O grupo trombolítico teve uma redução significante de eventos. Entretanto, quando nós olhamos separadamente, mortalidade, não há diferença. E essa diferença deu-se por conta de redução da necessidade de escalonamento da terapia, ou seja, o grupo alteplase precisou de menos catecolaminas. O grupo alteplase teve menos trombólise secundária. Apenas essa a diferença que foi responsável pela diferença do evento composto. Em relação a sangramento, nesse primeiro estudo, não houve diferença entre esses 2 grupos de pacientes. Mais recentemente, esse é o estudo PAITO, publicado em 2014, agora com a tenecteplase, não com a alteplase, 506 pacientes tenecteplase, 499 pacientes placebo. Mais uma vez o desfecho primário, óbito ou instabilidade hemodinâmica, houve diferença significante positiva para o grupo tenecteplase. Mas quando nós olhamos, os motivos são mortalidade, não há diferença entre os grupos. Descompensação hemodinâmica, sim. O grupo tenecteplase evolui melhor da hemodinâmica, menos choque, menos necessidade de escalonamento de droga, entretanto, a mesma mortalidade. E quando nós observamos em relação a sangramento nesse estudo, o grupo tenecteplase teve mais sangramento significante e uma incidência maior de acidente vascular cerebral hemorrágico. Numa análise de subgrupo, em termos do benefício, não há diferença, mas quando nós observamos em relação a sangramento, o subgrupo acima de 75 anos e mulher, eles tiveram um aumento do risco de sangramento extracraniano major comparados com o grupo mais jovem e com pacientes masculinos. Ou seja, se pensarmos em fibrinólise para embolia de pulmão submaciça, nós devemos realmente pensar com muita cautela hoje. Se indicarmos, é simplesmente pelo fato para restaurar a hemodinâmica de uma maneira mais eficaz, mas vamos lembrar dos graves eventos adversos, especialmente nessa população de pacientes mais idosos
e as mulheres também que tiveram um perfil de eventos adversos mais grave. O que nós fazemos hoje, já que nós temos uma janela de até 14 dias para indicar a trombólise, claro que nós não vamos esperar uma semana e meia com o paciente instável do ponto de vista ecocardiográfico e sinal de sofrimento do ventrículo direito, mas o que nós fazemos, a primeira instância, esse paciente está hemodinamicamente estável, ele tem um ecocardiograma com dilatação aguda do ventrículo direito, com uma grave hipertensão pulmonar. Nós introduzimos heparina intravenosa e monitorizamos de perto esse paciente. Se em 24, 48 horas, 72 horas, não há recuperação hemodinâmica, não cai a pressão de artéria pulmonar, ele continua com sinais de sobrecarga aguda pressórica, esse paciente passa a ser um candidato à trombólise, desde que a gente cuide com bastante cautela, respeitando todas as contraindicações e avaliando esses subgrupos. Por exemplo, hoje, ao pensar isto num paciente idoso, nós já temos que pensar com muito mais ressalvas, dada essa análise de subgrupo do estudo parto. Então, você não tem e não deve fazer fibrinólise imediatamente no paciente com embolia de pulmão submaciça. Em relação à duração de anticoagulação, isso já foi discutido previamente. Na imensa maioria das vezes, quando você tem um fator transitório, um fator causal muito claro, uma situação cirúrgica, um fator causal, na imensa maioria das vezes você pode manter o tratamento em torno de 3 meses. Para pacientes que têm embolia de pulmão sem uma causa clara, a anticoagulação oral, ela é recomendada por pelo menos 3 meses, mas ela é 2A, nível B de evidência, devemos considerar estender essa terapia com anticoagulante oral nesse paciente que você não diagnostica uma causa potencial, como já foi descrito na aula anterior. Em relação ao tratamento indefinido, pacientes que têm segundo episódio de uma embolia de pulmão, também sem causa aparente, também é classe 1, nível de evidência B, você manter indefinidamente o tratamento desse paciente com uma ou outra forma de anticoagulação. Ou seja, em conclusão, o tromboembolismo venoso é uma doença comum e grave. A prevenção, ela é simples de ser realizada, nós já discutimos isso e hoje nós teremos mais aulas específicas sobre subgrupos. O diagnóstico hoje ele é multimodal, mas nós temos uma propedêutica muito sensível. A estratificação ao tratamento é o principal elemento. Tem choque, não tem choque, tem disfunção do VD, não tem disfunção do VD. E temos como novas perspectivas a aplicação dessas novas drogas ao nosso arsenal terapêutico, saber melhor a análise de subgrupo, quem são os pacientes que se beneficiam de uma ou outra terapia e com certeza precisamos de maior inovação, especialmente no ramo da terapêutica. Muito obrigada.